Olá, pessoal! Olha só, hoje eu vim pintar novamente essa rosa. Da última vez, eu fiz ela com amarelo, coloquei alguns guias de cores para vocês, e as meninas sentiram falta do tom branco, que realmente é uma pintura que fica um tanto diferente. Então, vamos ver ela pintada de branco, de forma bem simples e com poucas tintas. Vamos lá? Vou iniciar essa pintura umedecendo esse tecido. Esse não é um tecido de algodão, ele é o que? Poliéster, acho que é isso. Eu sei que não tem nada de algodão nele. Eu vou começar passando, olha, você pode estar usando aí o clareador para tecido. No entanto, eu passei um pouco de amaciante mesmo, amaciante para roupa. Passei o amaciante aí em torno, agora eu tô espalhando um pouquinho de violeta puro mesmo, ó. Tô passando com um pincelzinho maiorzinho, o pincel número 8. Vou esfumaçando, deixando o cantinho mais escurinho e esfumaçando conforme eu vou me afastando do desenho. Para até então, eu usei o amaciante de roupa e passei o violeta puro. Agora eu estou marcando, gente, como se fosse uma folhinha. Peguei um pouquinho de púrpura, marquei um lado, tipo da folhinha, um desenho de folhinha, e o outro eu marquei com o violeta. Olha só, estou mesclando violeta com púrpura para ir formando essas folhinhas assim, fantasma, aquelas folhinhas que ficam lá atrás. Olha só, tô fazendo umas pequenininhas, só com a sujeirinha do pincel mesmo. O tecido está úmido, então facilita. A gente, quando passa o pincel sujinho, ele já deixa uma marquinha. Observe que ficou um tantinho marcado aí, mas não tem problema, porque a gente ainda vai trabalhar com o branco. Agora, estou passando o branco, fazendo as separações dessas folhinhas lá de trás, colocando luminosidade. Pode deixar uns excessozinhos bons com o branco, não se preocupe. Depois, lá no final, ainda vou reforçar um pouquinho isso. Para essas pequenininhas, eu também estou colocando um pouquinho de branco. Mas para a região central, um pouquinho de nada lateral, a gente dá uma luminosidade nisso aí. São apenas manchinhas, quase nada de tinta no pincel, tá? Vou aproveitar, pegar tinta só de um lado de um pincel, número 4, cortadinho, bem lixado, e vou já puxar uns galinhos, tipo uns galinhos, bem fininhos. Veja que eu puxei em vários lugares. E usei para isso o violeta. Desse outro lado, ó, eu puxei um pouquinho do púrpura. Agora, sujei o pincel, esse é um pincel número 4. Sujei ele com um pouquinho de violeta e estou tipo que desenhando uma folhinha. Marcando o espaçozinho que lembra a folhinha. Agora, eu vou passar também um pouco de branco. O branco eu passo no meio, um pouquinho no meio, puxando para o lado. E do outro lado, que ficou sem tons, é tipo eu dividi a folha no meio. Um lado eu passo no meio, puxando para fora. E o outro lado, tanto eu passo de fora, puxando para dentro, como eu posso apenas dar uma manchadinha. Feitas as sombras desse lado, eu vou para esse outro, olha só. Que eu fiz. Peguei um pouquinho de tinta, muito pouco, e ainda tirei o excesso dela na minha mão e saí marcando, manchando o tecido, ó. Quando eu faço essas manchinhas, dá a impressão que tem um bocado de folhas bem pequenininhas lá por trás. Agora, eu vou marcar uma um pouco maiorzinha, fiz isso com violeta. Lembrando, você pega a tinta só de um lado do pincel, mas quase nada. Aí você sai manchando, formando o desenho de uma folhinha, dá uma leve puxadinha, uma certa emendada, lembrando que tá úmido o tecido, isso é fácil para fazer, para emendar esses tons. Em seguida, vou colocar também um pouco de branco, a mesma coisa que eu fiz nas outras, tá? Fazer os galinhos também.
A sombra eu vou fazer igual a que nós fizemos na primeira parte. Para essa folha, eu vou passar o clareador em tecido ou o amaciante, que foi no caso que eu usei, o amaciante. Não vou colocar demais. Nessa daí, eu vou só marcar bem pouquinho. Se você quiser colocar um pouco mais, você coloca no centro. Não leve muito para as bordas. A outra, eu vou colocar um pouco mais para você ver o que pode acontecer. Olha só. Eu deixei o centro mais carregada de amaciante e a parte das bordas da folha, a parte de fora, eu coloquei bem menos. Agora, eu peguei meu pincelzinho 4 mesmo, passei um pouquinho de púrpura na pontinha. Vou passando, olha só, gente, vou passar um pouquinho de violeta por esses cantinhos. Vou começar sombreando com esse violeta. Puxa essa tinta, não deixa ela tão marcada, tente emendar ela bem. Esse meu tecido não é de algodão, ele é um pouquinho mais chatinho de emendar a tinta, ele segura a tinta. Mas dá pra fazer. Olha só, marquei os dois lados com violeta e a pontinha eu marquei com o púrpura. Não enchi com tinta nenhuma a folha, enchi com amaciante. Você pode estar enchendo com clareador para tecido. Agora, eu peguei verde pântano e estou manchando também um pouquinho com verde pântano. Olha só. Esse pincelzinho, ele é um pincel número 6. Já é um pouquinho maiorzinho, ele me ajuda a puxar mais longo, mais largo essa tinta. O número 4 puxa muito estreitinho, fica muito riscada a folha. Vou colocando agora luminosidade, vou colocando branco, com o pincel ainda sujo do verde. É bom você deixar o pincel meio sujinho, sem tinta verde, só sujinho de verde. Pegar o branco e sair puxando porque lembra mais a tonalidade verde da folha. Esse outro lado eu também vou fazendo a mesma coisa, puxando o branco. Olha só, gente, por que eu estou usando o amaciante? Tem uma coleguinha nossa que ela tem um probleminha com o clareador para tecido. Ela não se sente bem quando usa, ela fica com a garganta um tanto irritada, no outro dia às vezes perde até a voz. Então, vai aí uma sugestão. Se você não tem o clareador para tecido, se você não pode usar ele por alguma razão, você pode estar usando o amaciante. Olha, gente, isso aí é o verde pântano que eu estou marcando, tá vendo? Deixando um tantinho riscada. Você só tem um cuidado quando você usa o amaciante, porque o amaciante, ele geralmente tem uma porção maior de água. Quando a gente coloca, se a gente trouxer ele muito para a pontinha, para fora do desenho, na hora que a gente coloca as tintas, ele pode borrar um pouquinho. Vou mostrar isso para você. Lembra que essa folha, eu disse que eu concentrei mais amaciante no centro dela e as bordas eu deixei quase sem, coloquei bem pouquinho. Pronto, é justo por isso, porque ele pode borrar, uma vez que ele tem muita água. Olha só, aí eu tô fazendo uns contornos, não contorne sua folha inteira. Faça contorninhos aqui, ali, faça o desenho mais ou menos delimitando alguns pontos, desenhando alguns pontinhos da sua folha. Pega um pincelzinho número 4 ou 2, tinta só de um lado do pincel. E aí você vai assim, você vai fazendo os risquinhos. Veja que esses risquinhos eu fiz tanto nas bordas, quanto também fiz em algumas nervuras. A folha ela vai ficar assim mesmo, bem marcadinha, bem riscadinha. Usamos o que para ela? Usamos amaciante ou clareador para tecido, púrpura, violeta, verde pântano e branco. Olha só, vamos começar essa aí. Essa daí eu enchi ela toda com amaciante e eu coloquei a mesma quantidade por todas as partes. Eu enchi bem com amaciante, tá? Agora eu peguei o verde pântano, estou sombreando essa dobrinha da folha, deixando riscadinho, tá vendo?
A gente já vai riscando, levando para o centro da folha. Vou escurecer também esse cantinho aí, olha, com verde pântano. Vou colocando uma quantidade de tinta, vou puxando, vou espalhando. Lembrando que esse meu tecido, olha lá o meu amaciante. Esse amaciante, ele tá me ajudando agora a emendar melhor essas tintas. Porque quando é um tecido de algodão, geralmente ele permite essa tinta deslizar mais. Mas esse tecido, ele é um tecido que não tem nada de algodão nele. Eu não sei se o nome é poliéster, sei lá, alguma coisa assim. Então, quando a gente coloca a tinta, geralmente ele segura a tinta em um só lugar. E isso acaba deixando alguns borrõezinhos. Então, no caso, o clareador para tecido ou o amaciante que eu estou usando ajuda a espalhar melhor essa tinta. Agora, olha, eu coloquei uma porçãozinha de violeta, depois coloquei uma porçãozinha de púrpura e sem pegar mais tinta, só com a sujeirinha do pincel, olha, eu manchei o outro lado também. Para essa dobrinha, eu tô passando verde pântano no contorno de fora dela, tá vendo? Você coloca esse verde pântano, espalha um pouquinho para dentro, puxa ele um pouquinho para dentro. Pega um pincelzinho pequenininho, pincel 4. Coloquei um pouquinho de púrpura nessa região dentro dessa dobrinha. E também uni tudo isso, espalhei um pouco tudo isso. A folhinha, ela está um tanto manchada, mas não se preocupa. A gente ainda vai colocar o branco e o branco vai arrumando isso aí. Olha só, já estou colocando o branco, puxando, levando para o centro da folha. Vou colocar o branquinho aí também, para dar uma luminosidade boa nessa dobrinha dela. Olha só, coloquei o branco por toda a extensão, procurando unir. Vou colocar o branco também nesse centro, olha. Deixando ele bem forte, bem marcado mesmo. Pode deixar o branco aparecer bem. As outras tintas, elas são usadas mais quase como manchas. O branco, ele pode aparecer bem. Essa folha, ela não é difícil de fazer, ela é bem simplesinha. Você só vai fazer misturas de tintas. Lá vai eu colocando o branco, puxando sempre para o centro da folha. Tô com um pincel pequeno, pincel número 4. Gosto de fazer detalhes com pincéis pequenos, vocês sabem bem disso. Vou puxando, deixando sempre riscadinho, não vou alisar, encher isso demais. As outras cores precisam aparecer. E assim eu vou marcando a minha folhinha. Veja que ela ficou até bem clarinha. Agora, gente, eu vou pegar um pouco do verde pântano para fazer uns contornos, tá vendo? Acentuei um pouquinho essa sombra, mas o objetivo meu agora são os contorninhos dela. Olha só, vou riscar umas nervuras, não vou riscar todas, não vou riscar demais, algumas levam os contorninhos. E vou fazer os contornos também do lado de fora, lembrando que você não vai contornar toda a sua folhinha. Principalmente naquelas curvinhas, nas partes curvadinhas, coloca um contorninho, olha. Nessa dobrinha eu coloquei o contorninho de um lado ao outro. Vou colocar alguns contornos também por aí. Olha só, procure fazer eles fininhos. Tá vendo? Naquelas curvinhas eu gosto de colocar um contorninho, fica bonito. Para essas folhas fantasia, fica bem bonitinho. Aí eu vou marcar os risquinhos pelo meio. Olha só. E a nossa folhinha vai ficando assim, toda marcadinha. Agora, gente, eu enchi todo de branco essa pétala. Não vou usar clareador, não vou usar amaciante, não vou usar nada para essa flor. Chega disso, foi só para sombra e para folha. Agora eu enchi a pétala toda de branco
Estou passando um pouco de cinza, cinza lunar, por essas regiões que eu quero um pouquinho mais escuro. Olha só, passei aí, passei nesse centro, essa parte que fica mais baixinha. Vou passar nessa outra parte também, que está mais baixinha. Para rosa, para essa pétala, eu usei o quê? Branco e cinza lunar. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho de sépia. E vou começar a espalhar esse sépia para essa região mais profunda dela. Essa região que vai mais para o centro da rosa. Olha só, vou colocando aí uns excessozinhos de sépia, vou espalhando eles. Essa parte aí mais de baixo, ela fica com a tonalidade bem mais escura, para dar profundidade. Coloquei todo o desenho, não é? Por todo o desenho e vou espalhando. Lembrando que a gente vai colocar aí nessa parte onde está embaixo das outras pétalas. A região de fora nós colocamos o cinza lunar. Vamos seguindo, dando um pouquinho mais de profundidade a essas quininhas, essas partes mais de dentro mesmo. E agora eu enchi essa outra pétala toda de branco. Nessa hora eu acentuei um pouquinho o sépia, fazendo a separação bem visível dessas duas pétalas. Olha só. E vamos começar a trabalhar essa pétala de cima, que eu enchi ela de branco. Eu vou passar o cinza lunar nessa parte aí de fora. O pincel estava sujo de sépia, que eu não lavei, aí ele ficou assim um tanto diferente, um tonzinho mais escuro, mas não se preocupe, tá ótimo assim. Passando cinza lunar novamente aí. Agora eu venho com sépia para fazer essas separações de pétala com pétala. Tá vendo? Coloquei uma porção, espalhei. Vou dar a volta por aí também com sépia. Não leve muita tinta, olha, porque o sépia, ele pode ficar muito forte para essa pétala. Só um pouquinho já é o bastante, é só para você dar mesmo um pouco de profundidade e separar uma da outra. Olha que eu enchi tudo isso aí de branco, agora esses pontinhos que eu marquei, eu passei cinza lunar e saí espalhando. Esse cantinho, como eu puxei mais, detalhei mais, eu fiz aí com você, junto com você. O restante eu fiz igual aos outros, só coloquei um pouco do cinza e uni ao branco. Agora, gente, vamos ao sépia novamente. Agora a gente vai dar as profundidades e as separações dessas pétalas. Esse cantinho aí eu deixei ele mais escurinho, é uma pétala pequena que fica lá atrás. E essa outra eu vou deixar mais longo e até mais claro. Olha só que ela vai ficar mais clarinha. São poucos os pontos que ela vai ganhar um pouco mais de sombra, ficar mais escura. E aí a gente vai só espalhando essa tonalidade desse sépia sobre esse branco. Olha só os pontinhos que eu marquei, que são os pontinhos mais profundos. Pego essa tinta agora e vou espalhando. Importante você fazer isso, porque quando você pinta a pétala que está em cima, quando você enche de branco, se não tiver nada lá separando uma da outra, vai se emendar. E nesse caso, quando eu pintar essas outras, já tem essa sombra separando elas. Agora, olha, pintei tudo isso aí em cima. Vamos novamente ao cinza lunar, escurecer alguns pontinhos, poucos. Quanto mais vamos para o centro, menos usamos o cinza. Vou marcar também um pouquinho aí com o cinza lunar. Observe que eu tenho marcado e puxado no sentido meu triangular para essas regiões e vou marcar um pouquinho também aí.
Agora vamos pegar o sépia. Gente, um pincelzinho pequeno. Quanto mais chegamos para o centro dessa flor, mais os detalhes ficam menores, então não vai com o pincel grande aí para você não borrar. Estou com o meu pincelzinho número 4. Para esse desenho eu usei pincéis, não usei pincéis muito grandes. Para a rosa em si, eu usei do 6 ao 4. Maiorzinho para encher todo de branco e o 4 para detalhar. Olha só, vou fazendo as separações, deixando os pontinhos mais fechados, mais voltado para o centro, com um pouco mais de sombra, um pouco mais de sépia. Vou separando essas pétalas que ficam mais juntinhas aí no meio. Para essa região central, não vou usar mais o cinza lunar, vou usar apenas o branco e o sépia. Ou seja, eu já tinha enchido isso aí tudo de branco. Agora eu estou dando umas profundidades com o sépia. Vou deixar secando, depois eu volto com o branco e vou acender essa separação, dar um pouco mais de luz, de luminosidade a cada uma dessas pétalazinhas, na parte onde elas já estão mais claras. Olha só que esse pontinho aí eu já deixei bem mais escurinho. Você marca todas as partes, todos os risquinhos que tem. E puxa, no caso, né, esse centro, você marca ele com sépia puxando para cima. Aí, olha, esse cantinho aí ele vai ficar mais escurinho. Depois eu vou acentuar mais a sombra dele, mas agora vamos fazer essas separações. Já enchi o resto da rosa todo de branco. E agora vamos colocar essas sombras. Vamos colocar o sépia. Eu não vou usar o cinza lunar também para essas partes. O cinza lunar, ele acabou por ficar aparecendo nas pétalas maiores e mais para fora. Conforme eu vou indo para o centro da rosa, eu já não uso mais ele. Procurei fazer uso também para pintar essa rosinha de 3 tons diferentes, não é? As outras eu usei um tom claro, um tom médio, um tom forte. Para essa daí, eu também vou usar os 3 tons. No caso, o branco, que seria um tonzinho bem clarinho, o cinza, que seria um intermediário, e o sépia, que seria o tom forte da nossa rosinha. Poderíamos estar colocando nessa pintura vários tons, mas eu vou seguir aquela regra da outra que eu pintei. Lembrando que eu deixei no final do vídeo guias de cores para vocês. Eu vou deixar aqui no link, aqui embaixo, vou deixar, aliás, o link aqui embaixo na descrição do vídeo, da outra rosinha, da rosa amarela. Porque se você quiser dar uma olhada, você fica à vontade, viu? É só pegar na setinha que tem aqui embaixo, do seu lado direito, você clica nela e vai aparecer o link da pintura da outra rosa. Olha só, gente, aí eu vou separando também essa dobrinha dessa pétala, a parte de baixo vai ficando mais escura. Vou separar e puxar para baixo essa tonalidade de sépia. Vou puxar um pouquinho o sépia para cima dessa dobrinha, mas para isso eu vou acender um pouco essa separação, essa parte de dentro, essa parte de fora. Vou fazer essa curvinha aí também. Aí eu vou colocar pouca tinta, pouco sépia. Não tenho a intenção de deixar escuro demais. Só essa parte de baixo que eu vou deixar com mais profundidade. Aí também não precisa ficar muito forte. É só separação mesmo. Bom, gente, agora eu preciso deixar isso aí secar um pouco. Enquanto isso, olha, eu enchi o botãozinho de branco. Ele ficou um pouquinho de lado, mas não se preocupa, vai dar pra gente ver. Enchi ele todo de branco, vou passar cinza lunar nessa parte de baixo e vou passar cinza lunar na parte de cima. Você passa esse cinza, dá uma emendadinha
e só. Vou passar agora, olha, na parte de cima também, faço o contorno dessa parte de cima e puxo um pouquinho para baixo. No caso do cinza lunar. Agora, o sépia, eu vou colocar nessa região de maior profundidade, de maior sombra. Vou colocar e vou puxar ele um tanto mais longo. Tá vendo? Para esse botãozinho, eu enchi ele todo de branco. Passei cinza lunar na parte de cima, cinza lunar na parte de baixo e sépia para essa região mais profunda. Passei um pouquinho de sépia nessa separação da pétala. E cuidado com a quantidade, principalmente do sépia nesse botãozinho, para não ficar marcado demais. Para essa pontinha dele, olha, que estava toda branca, eu coloquei um pouquinho de sépia. Nessa parte eu não coloquei cinza lunar, eu coloquei só o sépia. Puxei um pouquinho esse sépia com uma sombra aí. E marquei, desenhei um pouco esse centro desse botãozinho. Coloquei pouca sombra, cuidado para não exagerar. E daí, gente, eu vou precisar que ele seque um pouquinho para voltar e colocar mais branco aí em cima. Enquanto ele tá secando, eu vou vindo, ó, e colocando os brancos, acendendo os brancos daquelas folhinhas que sumiu um pouco. Eu vou reforçar o branquinho delas. Olha só, aqueles lugares onde eu coloquei o branco, eu vou colocar um pouquinho mais e unir a esse tecido. Não deixe lá jogado, largado essa tinta em cima não. Você coloca, puxa um pouquinho, dá uma emendada. O melhor que você conseguir. E assim você vai fazendo para todas essas folhinhas em segundo plano que nós fizemos, tá bem? Fiz já naquela parte do lado esquerdo, agora estou acendendo também essas do lado direito. E, consequentemente, farei em todas elas. E a luminosidade, a gente já percebe que voltou novamente, porque estava bem apagadinho. Você pode observar nessa de baixo, que eu não fiz ainda, e essas, tanto da esquerda quanto da direita, que elas já ficaram bem mais branquinhas. Gente, agora vamos para a rosa. Ela já secou um pouco, agora nós precisamos ir colocar um pouco de luminosidade. Lembra que eu pintei toda de branco, coloquei sombra, coloquei esse sépia, esse cinza, mas eu não coloquei mais branco. Eu deixei para secar um pouquinho, para a gente vir fazendo esse acabamento final, colocando um pouco mais de branco, deixando ela com mais luminosidade. Vou fazer isso em todas as pétalas, tá? Fazer essas maiores e vou fazer também naquelas pequenininhas do centro. Vou colocar branco em todas elas. As partes onde já levava branco são os lugares onde eu vou acender mais, observe. Os lugares onde estava o cinza, onde estava o sépia, você precisa mantê-los. Olha só. Essa parte aí que estava aparecendo aí do carbono, eu estou agora cobrindo. E assim, olha, eu vou fazer por toda ela. Esse centro, cuidado com a quantidade que você vai colocar para você não sumir com esse sépia aí do centro, tá? É importante que ele fique aparecendo bem. Caso ele fique mais apagadinho, reforce-o. Pegue um pouquinho mais de tinta e coloque lá. Olha só. Não deixe esse branco aí solto jogado. Coloque e sempre dê uma emendadinha. Aí eu tô fazendo esse contorninho, deixando uns excessozinhos mesmo, não tem problema. E puxando ele, sempre emendando ele um pouquinho. O botãozinho, gente, vou fazer também o mesmo. Antes de fazer essas sépalas, eu vou colocar a luminosidade dele. Vou colocando esse branquinho, puxando um pouco. Esse cantinho eu vou deixar um tanto enrugado, essa pétalazinha aí, vou deixar assim mesmo, com essas ruguinhas. Vou vir colocando também uma porção de branco
nesse centro desse botão, mostrando alguns desenhos, algumas separaçõezinhas de pétalas, que ainda estão fechadas, mas que estão aí. Cuidado com a quantidade de branco desse cantinho, para ele não ficar branco demais, não sumir esse desenho que a gente fez aí. Olha que choque, né? Eu enchi tudo isso, gente, com verde pântano. Agora, eu vou vir com o branco e vou acalmar esse choque que causou isso aí. Muito forte, não é? O verde pântano. Agora, você vai pegando o branco e vai puxar bem para cima desse pântano, porque a ideia é que apareça assim essas sépalas, mas que não fique essa coisa muito escura nesse desenho tão clarinho. Olha só, a gente vai colocando branco, vai dando uma suavizada nesse tom tão forte e vai ficando bom já. Olha só, vou colocando na parte de dentro, puxando para cima do verde. Você vai puxando mesmo, vai dando uma apagada no verde, tá? Vai dando uma acalmada nesse verde. Esse cabinho também não esquece dele, não esquece, não deixe esse verde forte aí solto em parte alguma. Agora, gente, para finalizar, vamos colocar umas flores, umas pequenas flores, aquelas flores com batidinhas, que a gente pega o pincel, tinta só na quina do pincel, sai pressionando o pincel para formar as pétalazinhas, geralmente de 4, 5, 6 pétalas, fica a seu critério. E assim eu vou colocar algumas caindo mesmo em cima dessas folhinhas que estão assim mais por trás, mais sumidas, né? Olha só, vou colocando uns cachinhos aqui, outros ali. Vou fazendo isso com o branco mesmo. Pincel pequenininho, pincel número 4. E você vai colocando aleatoriamente, onde você quiser. Se você quiser, você coloca uma boa quantidade. Se você quiser, você coloca bem menos. Olha só, como eu coloquei. Agora, eu peguei amarelo limão e tô colocando um pinguinho de amarelo limão com pincel 0 no centro de cada uma delas. Tá vendo? Só um pouquinho, bem pouquinho. Só uma marquinha mesmo, um pinguinho de amarelo. Lembra, gente, que eu disse a vocês, se colocasse muito amaciante de roupa, poderia borrar? Olha só o que aconteceu. Lembra aquela folhinha que eu disse que ia colocar muito amaciante para você ver? Pronto, aí deu uma borradinha no tecido. É isso que acontece porque o amaciante ele tem muita água. Então, a gente tem que lembrar que ele pode esborrar um pouquinho de cima do desenho. Para quem me pediu essa rosa branca, eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada, gente, por hoje. Beijos e até a próxima. Beijo, próxima.